Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar para vocês sobre enxaqueca, principalmente o tratamento da enxaqueca, o que você pode fazer de forma mais natural e efetiva para controlar as crises de enxaqueca e quando ela pega para valer, o que pode ser feito de tratamento do que tem mais moderno para a prevenção da enxaqueca. Então, fique ligado em mais um vídeo do canal do Dr. Benê Amorim. Olá, tudo bom pessoal? Bem, se você ainda não é inscrito no nosso canal e quer saber sobre curiosidades, coisas relacionadas à dor crônica, neurociência, hipnose, então se inscreva aqui no nosso canal e aproveita também, já compartilha esse vídeo com conhecidos, pessoas que você vê que vão se beneficiar dessas informações. Hoje vamos falar para vocês sobre a enxaqueca. Inclusive, um tempo atrás, eu já gravei um vídeo diferenciando a enxaqueca da cefaleia tensional, que são duas dores das mais comuns que a gente encontra aqui no consultório do neurologista, né, principalmente. Você pode acessar esse vídeo clicando o link aí em cima. Com relação à enxaqueca, o que eu digo para você é uma dor que normalmente ela tem um componente hereditário, né? Então tem uma base genética para essas crises. São crises de dor de muito forte intensidade. Normalmente são dores que vêm latejando, fazendo uma pressão muito forte na cabeça, pulsátil, e que pode durar de 1 a 3 dias, persistindo ali continuamente. Normalmente essa dor ela pode ser de um lado da cabeça, pode ser na cabeça inteira, e ela vem acompanhada comumente de incômodos com barulho, claridade, às vezes náusea, vômitos. Deixa a pessoa realmente muito comprometida do ponto de vista funcional, vontade de ficar só isolado num quarto no escuro. E essas crises, elas podem já começar a aparecer a partir do primeiro ano de vida das pessoas. Então, a partir de 1 ano de idade, você já pode ter crises. Então, às vezes um bebezinho, uma criança lá que está lá irritada, chorando, com dor que você não sabe, ela não consegue se expressar, dizer o que está incomodando, pode ser que seja já os primeiros sinais da enxaqueca. No adulto ou no jovem, essas crises elas podem vir esporadicamente, vez ou outra vir essas crises, ou de repente elas começarem a vir muito frequentemente, vindo 3 vezes, 4 vezes por semana, ou até mesmo todos os dias da semana. São dores que são muito incapacitantes e são responsáveis por boa parte dos casos de pessoas que deixam de ir ao trabalho ou da escola, né, e compromete aprendizado, compromete rendimento laboral, né, a vida da pessoa. Nesses casos, onde a dor é muito, muito frequente, eles acabam merecendo uma abordagem mais complexa, com tratamentos que venham a diminuir a quantidade das crises, né? Mas principalmente uma coisa que é muito importante é você saber se há algum fator, alguma situação que possa fazer com que a dor apareça. Tem uma boa parte das crises de enxaqueca que a gente consegue identificar uma causa para essas dores. Por exemplo, na mulher, geralmente as crises de enxaqueca são mais frequentes com relação aos homens. Na mulher existe uma situação que é comumente relacionada com essas crises, que são os ciclos menstruais. Então, há um tipo de enxaqueca que está relacionado com a menstruação. É uma dor que vem pouco antes do período da menstruação e ela persiste quando a mulher menstrua, geralmente as dores passam, cessam. Ela está relacionada com a queda do nível do hormônio progesterona. Então, no período que vai a menstruação, a queda desses níveis de progesterona desencadeiam essas crises. Outras situações estão relacionadas com a alimentação. Existem vários alimentos que são candidatos para provocar a crise. Desses alimentos, que eu vou listar alguns aqui para você, quando a pessoa ingere esses alimentos, é questão de horas. A pessoa começa a ter dor de cabeça. Então, às vezes, é comum e fácil de você identificar. Sempre que eu como tal coisa, vem a dor. E para tratar, basta você evitar aquele alimento. Então, a exposição para aqueles alimentos, ela muito provavelmente vai desencadear a crise em você. E aí você tem que evitar esses alimentos. Mesmo pacientes que estejam em tratamento preventivo, ainda assim podem ter crise. Que alimentos são esses? Então, anota aí. Leite e derivados, né? Leite, queijos, de modo geral, são muito relacionados, muito envolvidos com essas crises. Entre os queijos, apenas o queijo branco é o que tem menos chance de desencadear enxaqueca. Os demais,
os queijos mais fortes, queijos curados por mais tempo, acabam tendo uma chance maior. Outros são refrigerantes. Bebidas como refrigerantes, quaisquer que sejam, podem desencadear as crises de enxaqueca. Sucos artificiais, geralmente sucos em pó, que usam corante, por conta do corante, pode desencadear essas crises. Assim mesmo, pegando um gancho já nesses sucos, gelatinas. Se você tem gelatinas, às vezes de várias frutas, morango, abacaxi, limão, o corante presente na gelatina pode desencadear as crises. E se você gosta de gelatina, pega uma gelatina neutra e aí utiliza o suco natural daquela fruta para você dar cor e sabor para aquela gelatina. E aí você consegue consumir o produto sem se preocupar com a sua cabeça. Alimentos condimentados são outros alimentos que costumam dar crises. Alimentos muito gordurosos, frituras, coisas pesadas podem desencadear enxaqueca, assim como também o consumo de açúcares e doces em excesso. Isso também leva a crise de enxaqueca. Bebidas alcoólicas. Então o álcool, ele pode desencadear as crises, mas principalmente o vinho, por causa do tanino presente na uva, ele faz com que você tenha uma chance maior de desencadear as crises de enxaqueca. O café, a cafeína pode desencadear. No entanto, existem medicações que usam a cafeína para controlar a dor, né? Mas a cafeína ela pode ainda assim ser um dos causadores das crises. E junto com o café, teofilina, que está presente nos chás. Os chás pretos, os chás mais fortes, eles podem desencadear. Geralmente chá verde seria uma opção de, se você gosta de consumir chá, que não teria problema com a sua cabeça. Como que você faz se você identifica esses alimentos como cantes provocadores das crises de enxaqueca? Você deve evitá-los, diminuir o consumo deles. Quando você não sabe de que alimento você está tendo dor de cabeça, a gente orienta até mesmo você suspender, fazer uma dieta rigorosa, suspendendo todos esses dessa lista que eu passei para vocês. Suspender durante um prazo de 1 mês, 2 meses, para ver se você consegue diminuir as crises e aos poucos ir retomando essas crises. Existe um tipo de também, às vezes você pode pensar, então são coisas artificiais que podem provocar. Não, frutas, tem algumas frutas que podem desencadear. Já estava até esquecendo. Frutas cítricas, limão, abacaxi. Além disso, a banana, abacate, são outras frutas que também podem desencadear enxaqueca. Então, se você não sabe de onde vem, suspende tudo durante 1 a 2 meses e depois, aos poucos, vai reintroduzindo. Vai reintroduzindo a fruta, chocolate, alimentos gordurosos e vai testando e dessa forma vendo se a dor vem ou não. Saindo dessa linha dos hormônios, da dieta, outra situação que pode desencadear enxaqueca, exercício físico. Tem algumas crises que são desencadeadas por esforço físico, né? Então você fez uma prática de atividade física ou até mesmo relação sexual. Tem pessoas que têm crise de enxaqueca pós-relação e aí acabam desencadeando enxaqueca, né? Nesse caso, se a pessoa, claro que o exercício físico é bom, é saudável, então vamos tratar a enxaqueca para que você consiga manter uma rotina de atividade física saudável, né, e perene. Sabendo de tudo isso, modificando esses fatores e a dor não resolveu, aí você tem que procurar outros meios de controlar essas dores. Existem 2 tratamentos básicos que a gente chama para enxaqueca. O tratamento da crise da dor e o tratamento profilático ou preventivo. O tratamento da crise, normalmente ele é feito com analgésicos que tem vários componentes que costumam ter uma ação para bloquear aquela dor. Medicações anti-inflamatórias que controlam a dor em si, tirando da crise. Medicamentos como os triptanos, que podem ser utilizados para controle da crise. Mas uma coisa importante, nunca utilize uma determinada medicação por indicação do vizinho, de conhecidos, sem antes consultar o médico. Pois tem alguns tipos de medicamentos usados na crise que podem acabar comprometendo, como por exemplo os triptanos, né? Sumatriptano, naratriptano, zomatriptano. Esses medicamentos, se você tem um tipo de enxaqueca, que é enxaqueca que a gente fala que é com aura, onde antes da dor você tem fenômenos como embaçar a vista, ver pontos brilhantes, ou adormecer o braço, perder a fala, são sintomas que costumam durar 20 a 30 minutos, que depois passam e a dor vem. Isso chama aura, que precede a dor. Esses medicamentos, os triptanos, se utilizados nessa condição, aumentam o risco de AVC. Então nunca
automedique. Está na dúvida? Procura um médico, um neurologista, um médico de dor, que ele vai te orientar a melhor forma de controlar a crise em si. E às vezes, nem todo analgésico funciona para dor de cabeça, né? O analgésico mais específico para enxaqueca funciona e outros analgésicos que não teriam indicação não vão funcionar, vão amenizar e tudo mais. E o tratamento preventivo ou profilático? O tratamento profilático, ele envolve meios de você diminuir a quantidade de crise que você está tendo, afastando essas crises, que antes eram 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, para crises mais isoladas, uma vez por mês ou a cada 2, 3 meses, e crises mais leves, que consigam ser tratadas de forma mais fácil. Então, o tratamento preventivo está indicado quando as crises estão muito frequentes. O tratamento preventivo ele pode ser feito de algumas formas. A primeira delas, orientando as alimentações que você está consumindo, os fatores de risco que a gente já falou, e de medicamentos. Tem uma série de medicamentos que podem ser utilizados. Normalmente são medicamentos para controle de labirintite, né, controle de vertigem, né, são antivertiginosos. Tem opção de medicamentos que são utilizados para controle de pressão alta, como o propranolol, por exemplo. Tem outros medicamentos que são antidepressivos. Tem remédios que são anticonvulsivantes. Então, são diversas linhas de tratamento que ajudam a prevenir enxaqueca. Às vezes o paciente vai lá no médico, o médico prescreve um antidepressivo para tratar a enxaqueca, aí o paciente chega lá na farmácia, vê o que é um antidepressivo, fala, nossa, será que o médico se enganou, me passou o remédio errado para mim? Né? Mas na verdade, o antidepressivo ele tem um efeito analgésico, assim como os outros medicamentos que a gente passou, e que são utilizados muito para tratamento de pacientes não só com enxaqueca, como pacientes com dor crônica. Existe uma linha de medicamento que é mais moderna, que foi lançada recentemente, questão de 1, 2 anos atrás, aqui já temos disponível no Brasil, que são medicamentos injetáveis que eles inibem receptores no cérebro envolvidos na enxaqueca. Esses são os primeiros medicamentos específicos para controle da enxaqueca, onde você, com aplicações mensais desse medicamento, você consegue prevenir as crises. Isso é o que tem de mais moderno no ponto de vista medicamentoso. Algumas vezes, nada disso pode funcionar. Aí você pode partir para outra linha de tratamento. Bloqueios anestésicos, aplicação de toxina botulínica, isso mesmo, Botox, seria um nome comercial, mas a toxina botulínica, ela pode ser utilizada para controle da enxaqueca, com protocolos mundiais que a gente utiliza para controle da dor. E, além disso, você tem a opção também de fazer bloqueio anestésico de nervos que estão aqui na região da nuca, né, como o nervo grande occipital ou occipital maior, e que também eles vão modular a dor. E uma outra ferramenta que eu utilizo bastante também é a hipnose. Ou seja, você tem como, através da hipnose, tratar tanto as crises da dor, como ação analgésica para tirar o paciente da crise da dor, como também preventiva, diminuindo ou alterando comportamentos que possam facilitar, levar o paciente às crises de dor. Vou colocar um trecho aí de um vídeo para vocês, onde eu utilizo a hipnose para a realização de um bloqueio anestésico, né, numa paciente com enxaqueca muito grave, persistente, onde, através da hipnose, eu consigo tirar o foco da atenção dela para a dor em si, para o incômodo da aplicação do nervo, né? E, inclusive, eu utilizei o namorado dela, que fica ao violão, para poder, através do estímulo sonoro, da música, servir como potencializador da hipnose. Olha para cima, né? Sem mexer a cabeça. Olha para cima. Olha. Eu quero que você agora relaxe. Isso, relaxando. Completamente. Nada te incomoda. Ou seja, tem vários meios de você conseguir controlar a enxaqueca. Na dúvida, procure um médico, procure um especialista, tire dúvidas, mas nunca se automedique ou utilize ferramentas de busca
para ajudar a achar o seu diagnóstico ou indicações e sugestões de tratamento. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like aí, ajuda, contribua com o canal, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo e ajudando muito mais pessoas a conhecer melhor sobre enxaqueca e sobre outros assuntos relacionados à neurociência. Então, esse foi o vídeo de hoje do Dr. Benê Amorim. Até o próximo. Tchau, tchau.